Então, a primeira grande questão que as pessoas normalmente fazem, e aí às vezes até acontece da pessoa fazer a pergunta, e aí o outro dizer, eu tenho a mesma dúvida. Isso aconteceu recentemente, inclusive. É a questão de se eu sou seminarista, padre, religioso, ou seja, pertencente a alguma congregação religiosa, franciscano, dominicano, ou casado, não é? E por que a confusão? Por que acontece isso? Porque se nós olharmos na minha linha do tempo, então, e na linha do tempo aqui dos vídeos, existem alguns vídeos, não muito antigos, na verdade, em que eu estou de batina. Tem outros vídeos que não. E, bem, para um padre modernista isso não seria um problema, na verdade, porque eles quando vão dizer uma heresia muito solenemente, eles usam batina. E, normalmente, para as heresias do dia a dia, eles andam de roupa normal. Então, isso não impediria que eu fosse um padre modernista, por exemplo. Né? Não impediria. Mas como eu sou tradicionalista e tal, então eles acham estranho isso. Que hora está de batina, hora aparece ali sem batina, como que é isso, que bagunça é essa, não é? Que é isso, né? O que está acontecendo aqui? É um escândalo até. E até eu mesmo ficaria com a minha consciência perturbada não tivesse eu já feito vídeo sobre isso, explicando essa questão. Que é aquele vídeo que eu fiz quando eu saí do seminário, O Futuro de Diogo Rafael Moreira, onde eu explico essa questão com o padre Rodrigo, que era o meu reitor. Bem, então, essa questão também, ela chega a ser cômica, porque as pessoas às vezes colocam assim, você por acaso é irmão do Rafael? Isso já me questionaram isso. Você por acaso tem um irmão gêmeo? Quer dizer, então você tem um irmão gêmeo, né, que também que é padre ou que é seminarista e você, enfim, né, você tem a mesma aparência, a mesma voz, como é que é isso? afinal de contas, né? Não, eu sou o mesmo. Não, sou a mesma pessoa que aparece lá. Que acontece que teve um tempo que eu estive no seminário e integrei, de certa maneira ali, fui um interno do Seminário São José, que começou em 2019. Esse projeto começou em 2019, na verdade nasceu entre setembro e outubro, depois de uns exercícios espirituais. E aí, o Padre Rodrigo trazia algumas vocações com ele, quando ele começou a ter contato com o reverendo, com Sua Excelência Reverendíssima Monsenhor Daniel Dolan, aquele que eu mostrei na foto no começo. Então ele trouxe essas vocações e o Monsenhor Daniel Dolan disse, bom, vamos proporcionar a essas pessoas que são chamadas a serem sacerdotes tradicionais um ambiente onde eles possam, então, ser formados sob o cuidado do Padre Rodrigo e pelo menos como um pré-seminário. Na época era essa a ideia, pelo menos como um pré-seminário. Eu estava incluído nesse número dos primeiros, então, que integraram o Seminário São José. E eu queria muito ser sacerdote. É um desejo que eu tenho desde os 16 anos. Hoje eu tenho 27. Então, é uma busca já, era uma busca de uns 10 anos, mais ou menos. Então, ingressei para tentar ser sacerdote tradicional, para imbuir-me também da vida católica no ambiente de intensa disciplina e vivência do catolicismo tradicional. Foi uma das melhores coisas e decisões que eu tomei, porque apesar assim, de todos os contratempos, de ser algo que nós estávamos começando, como que do zero, e também ser uma coisa que eu carregava um peso já das minhas enfermidades, eu tenho bastante enfermidades até, tenho meu problema na visão, eu tenho também um problema na coluna chamada espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune que ataca sobretudo a sacroiliaca e a toda a coluna, não é? E partes adjacentes. Então, apesar desse pequenos sofrimentos e essas coisas que a gente já trazia e que é uma dificuldade quando a gente vai para um outro ambiente, não é?
apesar disso, foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim, eu tive missa diária, missa tridentina diária, pensa. Quem que não quer isso? Que católico tradicional que não quer ter missa diária? Então, tive missa diária, tive confissão semanal, tive, enfim, a oportunidade de ser dirigido, estar num ambiente realmente 100% católico tradicional. Foi algo maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu aprendi muito e para minha vida agora no século, né, estando já fora do seminário, por causa das contingências dessa vida, eu trago isso comigo e me ajuda muito. Me ajuda muito, apesar de toda minha indignidade, minhas dificuldades, enfim, mas foi muito bom. E eu só saí do seminário realmente porque, de um lado, eu não podia ser sacerdote por conta do meu problema visual, não conseguia executar as rubricas, não é? Havia muita dificuldade mesmo, seria algo extremamente difícil, extremamente complicado ser sacerdote tradicional com essas dificuldades. Seria muito difícil para mim, para as pessoas comigo e tudo mais, então seria algo bem complicado. Então nós entendemos isso como um impedimento realmente, muito difícil de dispensar e foi algo natural. Então, até por respeito ao Santíssimo Sacramento, eu sempre pensava assim na possibilidade ali de talvez deixar passar algum fragmento, não é? Na purificação, deixar passar alguma coisa, por causa do meu problema visual. Então, assim, e também, de certa maneira, claro, a gente tem que entender as coisas de uma forma espiritual, mas a gente tem que ver que aqueles que são a vítima oferecida a Deus, no Antigo Testamento, ela era um primogênito sem defeito, né? No sentido que de um sacerdote se exige mais do que se exige dos demais. Se pedirá contas pelas almas e se pedirá muito mais, entende? Então tem que ser uma pessoa que tem condições físicas também, intelectuais, emocionais, tudo isso. Então era um peso, percebi eu, com o Padre Rodrigo, o Padre Romero e tudo mais, que para mim ficava muito grande. E assim nós decidimos que iríamos fazer uma experiência como irmão por um ano, para ver se eu me adaptava então a ser um irmão, um religioso. E também foi um tempo muito bom, onde eu pude colaborar de perto com o Padre Rodrigo, o Padre Romero e tudo mais. Nós transmitimos muitas missas aqui no canal, né? Fizemos muitos vídeos e tal. Conseguimos, graças a Deus, apoio também de muitas pessoas. Foi um tempo muito interessante. No entanto, quando mais ou menos estava por expirar ali, esse período de noviciado, nas férias de julho, eu já comecei a deliberar, me desligar do seminário por conta de incompatibilidade com esta questão de ser irmão. Percebi que para mim seria muito difícil. Então, ser simplesmente um irmão no ambiente de sacerdotes e nunca podendo ser sacerdote, que era o que eu desejava, afinal de contas. Não tanto a questão do ser irmão, né? As pessoas que me conheceram sabem dessas coisas com mais detalhes, evidentemente. Então, era algo que eu não quis dar continuidade, eu não senti que tinha vocação à vida religiosa, embora é algo que eu estimo imensamente as pessoas que querem consagrar-se a Deus na vida religiosa. Eu acho que isso é a melhor opção, depois do sacerdócio, é a vida religiosa, para aqueles que são chamados a isso, evidentemente. E, no entanto, era incompatível comigo, porque eu sou uma pessoa que dificilmente conseguiria ficar em um convento bem, eu não caibo, não adianta, não dá. Por uma questão de humildade mesmo, eu tenho que reconhecer os meus limites. Então, em um convento não daria certo, até pelas todas as minhas dificuldades também, eu viveria em uma condição de eterna dispensa, porque eu teria muita dificuldade de viver ali nas regras da comunidade, por exemplo, a rotina da comunidade, eu teria dificuldade, então eu viveria numa eterna dispensa, isso me traria escrúpulos, eu teria muitas dificuldades nesse sentido. E bem, então, eu pensei, bom, o que eu sei fazer? Eu sei ensinar, eu sei, o que eu sei fazer bem é isto, né? Ensinar, falar da fé católica, ajudar as pessoas, levá-las até os sacerdotes, até os religiosos, certo? Fazer essa intermediação, isso eu posso fazer bem e tranquilamente. Isso eu até nos tempos de seminário e, bem, de uma certa maneira até hoje em dia, a gente consegue fazer essa ponte. E o Controvérsia Católica fica sendo, então,
é justamente esse meio, né, de levar as pessoas então até os sacerdotes, levar as pessoas até aos religiosos tradicionais, fazer esse network, né, e ajudar realmente a esclarecer sobre as questões de Cristo na igreja e temas semelhantes, que inclusive nós vamos tocar alguma coisa aí nas últimas questões. Então, respondendo a primeira pergunta, sem mais delongas, eu sou casado, e aí nós vamos contar a história então de maneira sumária, evidentemente, até o final, quer dizer, então, desliguei-me do seminário e na verdade eu fiz como que, antes de tomar essa resolução, eu sempre gostei muito de Santo Inácio. Aqueles que viram nosso vídeo sabem que deu para perceber, eu acredito que eu sou apaixonado por Santo Inácio de Loyola, pelos exercícios espirituais. E sempre quando as coisas ficam muito complicadas para mim, eu resolvo fazer um retiro, um pequeno retiro, ficar em silêncio, em oração e reflexão. E foi mais ou menos isso que eu fiz, um pequeno retiro, refletindo sobre essa questão da eleição do estado de vida, vocação, enfim, reforma do estado de vida, tudo isso. E o que eu concluí, então, é que, irmão não vou conseguir ser, sacerdote não posso ser, embora gostaria, é algo que Deus me concedeu apenas desejar. Tem coisas que são assim na vida, tem coisas que nós não podemos obter, Deus não nos concede obtê-las, mas apenas desejá-las. Então, fica assim, fica neste amor, nesta simpatia, nesta alegria por simplesmente ter diante da nossa mente esta possibilidade, esta coisa que nós amamos. Então nós amamos, continuamos amando o sacerdócio, os sacerdotes, tudo que está ligado ao altar e a Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa vida e o nosso Deus encarnado, o Verbo eterno de Deus. Então, tudo aquilo ali, este amor continua e isto se mantém. Porém, percebendo que é algo que Deus nos concedeu apenas ter esse desejo e não possuí-lo. E resignados à vontade de Deus, então, vendo também essa incompatibilidade com o ser irmão, decidi colocar assim, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu vou ser um pai de família, coloco esse propósito, se eu não posso ser pai das almas, mas eu vou ser pai, então, eu vou exercer essa paternidade com os filhos que Deus me der, eu vou ser um chefe de família, ali eu vou poder exercer, de uma certa maneira, a influência sobre a vida espiritual dos meus filhos, e isto vai ser para mim uma consolação. Porque, embora eu não possa ser um padre realmente, ali, com uma paróquia e todas essas coisas, mas, bom, eu vou ter a minha, os meus, né, de certa maneira, súditos e dependentes na minha família. E deles eu vou cuidar como um bom pastor. Cuida das suas ovelhas, dando a vida por eles e, enfim, fazendo todos os sacrifícios. E isto vai realmente preencher um pouco desse vazio que acabou ficando com essa questão de não poder ser padre. Aí eu não vou me arrepender e não vou ficar, então, frustrado por conta disso. Então eu consegui resolver esse problema dessa maneira. Foi uma maneira que eu resolvi, talvez outras pessoas fariam de uma outra maneira, mas eu percebi assim. Também notei, evidentemente, que como eu sempre amei crianças, essas coisas, isso não seria um desafio tão grande, não é? Então eu me coloquei diante de Deus e seja feita a sua vontade. Basicamente isso. E uma coisa muito, muito, muito séria que eu fiz é ter esta reta intenção e esperar em Deus, eu fazer a coisa certa, eu ia me preparar para ser um pai de família. Eu ia fazer tudo o que é necessário para isso, tudo. Eu digo, em todos os pontos, eu vou cuidar disso. E se não aparecer ninguém, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, bem de eu ter a minha religião exigir que eu seja um pouco exigente nessa questão. E também, às vezes, não tem ninguém. Bom, pode acontecer. Às vezes eu sou muito esquisito e estranho, e aí não vai acontecer nada, não é? Então eu fiquei com essa intenção reta apenas, sem ter nada pela fé apenas, né? Pela fé, de que eu estava fazendo o que era certo. E aí, quando a gente se coloca assim dessa maneira, vocês vão ver, as coisas se resolvem
sabe? E um problema que me tomou uns 10 anos da vida, 10, 11 anos da vida, se resolveu assim num passe de mágica praticamente. Então a pessoa apareceu e nós noivamos, e bem, eu acho que essa parte mais recente da história as pessoas que nos acompanham aqui no Controvérsia já conhecem. Noivei ali por janeiro, em abril, dia 10 de abril, fizemos aniversário de 4 meses. Aniversário não, né? Acho que é mêsversário, por assim dizer. 4 meses fizemos em 10 de agosto agora, né? Então casamos, e agora o primeiro fruto está vindo com exultante alegria da nossa parte, porque casamos principalmente para ter filhos. Está vindo aí, né? Então estamos esperando já o bebê. Dentro de 2 semanas devemos saber o sexo da criança, né? Se é menino ou se é menina, e estamos então muito felizes, né? Aguardando esse momento e acompanhando essa fase, né? Agora de uma maneira muito entusiasta. Agora vamos para a próxima. Eu acredito que essa aqui está respondida, então se querem saber, eu sou casado, está bem? Casado já, já está resolvido, está de vida, tá certo? Então não me verão mais aqui com batina, evidentemente, salvo que eu esteja colitando. Daí às vezes quando você colita, então se usa a batina, não é necessário ser casado para isso. Mas se você está no santuário, então você tem que usar, né, a batina e a sobrepeliz. Isso é algo previsto, ainda que você seja um ministro. Coroinha, por exemplo, ele usa, né, uma roupa própria para quem está no altar, ainda que ele não é um padre, não é verdade? Então isso é normal, isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Mas via de regra, aqui quando estou fazendo um vídeo, qualquer coisa, não estamos de batina.